Ceia da Páscoa, parte 114. Chegando ao palácio de Lázaro, em Jerusalém, Jesus reparou o grande número de servos vindos de Betânia para os preparativos. Lázaro, que sofria muito numa caminha, abriu um sorriso pálido e, com lágrimas nos olhos, agradeceu por estar ali em sua última Páscoa. Não, se Deus quiser, ainda farás muitas Páscoas. Mas Lázaro, com a face descarnada, só fazia chorar e as irmãs estavam desconsoladas. Mestre, sei que não poderás estar presente na minha morte. Tenho medo de morrer. Se estivesses aqui, eu me refugiaria em teus braços. Lázaro, não fiques pensando nessas coisas. O Senhor vai te ajudar de um modo tão paternal que não sentirás medo. Para distraí-lo, Jesus começou a contar os acontecimentos segurando suas mãos. Lázaro acabou adormecendo, e Jesus permaneceu ao seu lado, imóvel, fazendo sinal para que todos fizessem silêncio. Marta trouxe-lhe algo para tomar e fechou as portas e desceu um pesado toldo. Jesus rezava e meditava, e as horas passaram. Já quase noite, Lázaro continuava dormindo. Um santo sono reparador. Madalena entrou, trazendo um candeeiro. Ah, mestre, há meses ele não dorme assim. Ao teu lado ele não tem medo. Feliz dele. Poderá ter-te perto quando morrer. Eu não. Por que não? Porque tu queres morrer, e logo. Mas eu... Faz-me morrer antes de ti, mestre. Tu deves me servir por muito tempo ainda. Os bem-amados serão todos felizes. Os que souberem amar totalmente, assim como tu, Maria. E ela se dobrou em adoração, até que Marta entrou. Vem logo, irmã, temos de preparar o salão vermelho para o Senhor. Não, Marta. Aquele deixareis para os humildes, para os camponeses de Jocanã. Por que isso, mestre? Honrai sempre o pobre, se quiserdes ser perfeitas. Ficarei no átrio com as portas das muitas salas abertas, assim todos me verão, e eu verei a todos. Marta não se conformava. Ali não é digno de ti. Vai, vai. Faz o que digo. É muito digno fazer o que o mestre aconselha. E permaneceu velando seu amigo. E assim, no esplêndido salão vermelho, cuja abóbada era sustentada por duas enormes colunas de granito, foi colocada uma longa mesa, onde sentaram os camponeses. Com eles Marziã, seu avô, além de outros discípulos em grande número. Na outra sala da ceia anterior, os outros discípulos e os mais humildes. E no salão branco, um sonho de candura. Ficaram as discípulas, as virgens, as irmãs de Lázaro, Anastásia e outras jovens. Mas a rainha da festa é Maria, virgem por excelência. Na biblioteca tapetada ficaram as viúvas, as esposas, além de Elisa de Betsur e Maria de Alfeu, entre outras. Mas o que causava admiração era Jesus no átrio, todo de mármore, que com o capricho das irmãs se tornou um salão iluminado, cheio de plantas e flores, ainda mais bonito que os grandes salões. Com ele estavam os 12, e a seu lado Lázaro e Maximino, o fiel servo. Jesus cintilava de alegria. Após a ceia, foram todos ao salão vermelho, que, a pedido de Lázaro, empurraram a mesa contra a parede, para que todos coubessem. Sob o deslumbrante lampadário, Jesus parecia mesmo um rei, sentado numa cadeira-cama ao centro. Sua veste de linho branquíssimo cintilava, contrastando com o vermelho das paredes.
Mas o mais feliz dos felizes era o avô de Marziã, que não se desgrudou um minuto do neto. Disse que gostaria de morrer logo, e se possível naquela paz, já que conseguira o maior dos bens. Seu novo patrão, Jocanã, foi se tornando pior do que Doras, fecundando seus campos com o suor de seus escravos. O lobo cansou de parecer cordeiro. De repente, batidas fortes nos portões. Levi, o vigia, veio dizer que havia alguém muito aflito, procurando Jesus. Pedro indignou-se. Porém, Jesus foi atendê-lo. Era um idoso, parente de Samuel, ex-noivo de Anália. Ele havia bebido demais e, agitado, gritava que precisava beber muito por ter amaldiçoado Jesus. Sabia de sua terrível condenação. Estava delirando quando entrou um parente da mãe de Anália, querendo saber por que a gritaria. Samuel avançou e se agarraram. Os idosos não tinham como separá-los. Até que Samuel viu o machado usado para o fogo do cordeiro e deu-lhe uma pancada na cabeça, ferindo-o gravemente. Sangrando muito, certamente iria morrer. O pobre homem estava desesperado. Senhor, ele te amaldiçoou, mas sua mãe te ama. Compadecido, Jesus largou a ceia e foi até lá. Mandou que Judas fosse com ele. Encontraram Samuel num canto com um manto cobrindo a cabeça. Seu gemido era mais agonizante que o próprio agonizante. A mãe idosa sofria duplamente, pelo assassinato e por sua condenação. Estás vendo o que leva um primeiro pecado, Judas? A isto. Começou com perjúrio com a noiva, depois a Deus, se entregou ao vinho e agora é assassino. Tornou-se Satanás. A mãe, trêmula de tristeza, completou. É assim que as pobres mães são mortas com delitos dos filhos. Eu me compadeço das mães. Que filho não terá compaixão de sua mãe? Jesus se inclinou sobre o moribundo, colocou a mão sobre a ferida e rezou. O homem aos poucos voltou a si, bastante espantado, mas reconheceu Jesus. O santo, por que está aqui? Tu me chamas de santo, julgas que eu seja? Sim, és o Messias do Senhor. Então, como Messias, eu te ordeno que perdoes em nome de Deus. Perdoa. O homem não sabia como sair da situação. Jesus lhe abriu os braços e puxou-o sobre o peito. Por amor a mim, disse. O homem começou a chorar sobre seu coração e continuou a chorar. Chora bastante, que com as lágrimas saia todo esse rancor. Vamos, assim, e sê manso como deve ser um filho de Deus. O homem se levantou. Sim, teu amor é doce demais. Bem que tem razão, Anália. Não chores mais, mãe. Ninguém ficará sabendo de nada. E despediu-se de todos. Jesus também se despediu sem dizer qualquer palavra a Samuel. A mãe tirou-lhe o manto. Agradece ao teu Salvador, ó alma dura. Deixa-o, mãe. Sua alma está fechada. Reza por ele. Ao saírem, o homem salvo agradeceu muito e perguntou: O que devo fazer por ti? Ser bom, perdoar e calar. Sê justo, e eu salvarei a tua alma. A paz esteja contigo. Judas a sós disse: Que horrível! Sim, coisas horrendas. E tu, Judas, também não falarás nada. Mas afinal, por que quiseste que eu viesse? Para que visses o que pode fazer uma simples mentira. E o que foi o banquete do Cordeiro para Samuel?
um sacrilégio. Muitos no futuro, com o sabor do verdadeiro Cordeiro Divino, caminharão para o delito. Recorda-te bem disso. E o que diremos aos outros? Que havia um em estado grave. E só isso. Muitos partiram para as casas que os hospedaram em Jerusalém. Ficaram os verdadeiros discípulos dedicados à pregação, como os pastores, Hermes, Estevão, sacerdote João, Timoneu, Hermasteu, José de Emaús, Salomão, o barqueiro, Abel de Belém e Abel de Corozaim, Felipe de Arbela, João de Éfeso, Nicolau de Antioquia. Estavam todos no pátio conversando. Além das discípulas conhecidas, ficaram Anália, Dorcas, que teve o bebê na fortaleza, a mãe de Judas, Mirta, mãe de Abel, Anastásia e as 2 filhas de Felipe. Miriam, filha de Jairo, já devia ter voltado para casa. Lázaro estava admirado com sua melhora. É que estou derramando sobre ti a minha paz, e tua alma está plena dela. Mas é decreto de Deus que tu sofras na carne. É justo que eu lhe dê minha submissão por tudo que recebi. O que fazes, Lázaro, tem um valor ainda maior, pois o ofereces pela redenção dos irmãos. As obras dos justos estão unidas às minhas na hora da redenção. É tão belo poder dizer: também coopero para o bem dos irmãos. Muito grande será a santidade de quem é generoso. Madalena a seus pés disse: talvez seja eu a causa dos sofrimentos de meu irmão. Lázaro negou, mas Jesus foi sincero. É certo que sim, mas que não te cause uma angústia grande demais. Deve dar-te, sim, vontade de ser perfeita, e encha-te de alegria por Lázaro ter te livrado do demônio. Eu não, mestre, mas tu. Lázaro, tu mereceste um prêmio futuro, e haverá de ser lembrado por povos e anjos, assim como muitos outros serão lembrados. A mãe de Judas quis saber: e se alguém não consegue salvar uma alma, será eternamente triste? Não, Maria. Estar diante de Deus será fonte de alegria sem limites. Portanto, distantes dos que foram condenados. É a comunhão dos santos com outros santos. Nesse momento anunciam a chegada de Mananem. As mulheres se retiram. Mananem contou que Cusa foi chamado a comparecer diante de Herodes. Mas parecia um cão moído por pancadas, se rastejando de medo de perder os favores reais. Era um cortesão que vivia atormentado em suas posturas. Mas Herodes só queria rir de Salomé, da qual já sentia náuseas, assim como de sua mãe. E ria muito, concordando com as palavras de Jesus. Porém disse: mas as afrontas merecidas pela fêmea não são permitidas pela coroa. Eu sou magnânimo e o perdoo, pois falou a verdade. Mas quero ouvi-lo, que ele venha para ser perdoado pessoalmente. Mestre, sei que não irás, mas o que devo lhe dizer? Não. Um não que mais parecia um raio. Tomé indagou: não estarás criando um inimigo forte demais? Um inimigo e um carrasco, mas não posso responder de outra forma. Não. Nesse momento, o servo entrou novamente para anunciar Nicodemos, José Eleazar e outros fariseus importantes do Sinédrio. Que venham, eu os saudarei com prazer. Depois dos cumprimentos, contaram que houve uma reunião extraordinária no Sinédrio
para julgar um caso grave. Os que ali estavam saíram vencedores dos que tinham outras opiniões. Queriam ouvir Jesus. E Nicodemos disse: Eleazar de Anás atraiu uma menina e abusou dela. 3 dias depois, a encontraram morta junto da mãe viúva. Porém, antes de morrerem, contaram a um único parente que foi até Anás levar-lhe a acusação contra o seu filho. Anás mandou prendê-lo. A reunião foi para decidir se ficaria preso ou seria morto. E com uma votação mascarada, nós decidimos absolver o pobre homem e punir o culpado. Com isso fomos ameaçados e expulsos como injustos. O que dizes, Rabi? Que Jerusalém me causa arrepios, e o tumor mais fétido está no templo. Disse pausadamente, porém de modo terrível. E o que disse o sumo pontífice sobre o estuprador de virgens? É seu filho, e Anás é o verdadeiro rei lá dentro. Sim, rei da corrupção, e não aceitais que eu chame de mesquinho este reino de Israel? Tendes um tetrarca imundo e homicida, um sumo sacerdote cúmplice de um violador assassino. E como não profanar o altar, tendo tão grandes delitos? A justiça está sendo sufocada ao impor em silêncio aos justos do Sinédrio, que já são tão poucos. Que este templo seja mesmo derrubado, para que possa ser restaurado. Com as náuseas e o nojo que sinto, só poderia chamar de mesquinho este reino, verdadeira espelunca de Satanás. E me retiro de Jerusalém. Não dou pérola aos porcos de Israel, mas as levarei aos humildes espalhados pelos vales e montes, dos lugarejos pobres e abandonados. Dizei-lhes que em nome do verdadeiro Deus, eu os reservo à condenação. E como um novo Miguel, os expulso do paraíso, e para sempre. Não é preciso estarem mortos para serem julgados. Já o estão, e sem remissão. Os sinedritas e fariseus pareciam ter encolhido diante da majestosa ira de Cristo. Lázaro, amedrontado, gritou: Jesus, Jesus, não fiques terrível assim. Como teremos esperança na tua misericórdia? Será assim, e muito pior, quando for julgar as 12 tribos de Israel. Mas coragem, Lázaro. Quem crê em Cristo já está julgado. E vós, perseverai para chegardes onde Lázaro já chegou, na amizade de Deus. Próximo capítulo: a água e o junco.